Olá, sou a professora Ellen Picanço, da UFAM, autora do livro Letramento Indígena Potiguara. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui nesse seminário discutindo o tema letramento no contexto da educação escolar indígena, especificamente para tratar dos desafios. Então, eu trago 3 aspectos que são, do meu ponto de vista, importantes para que o letramento aconteça. Então, antes, de se tratar do trabalho do professor em sala de aula, algumas questões são necessárias. Por exemplo, levantamento sociolinguístico. Nós temos poucas pesquisas sobre. É importante para se conhecer a vitalidade daquela língua. A língua indígena é L1 ou L2? Porque a metodologia de ensino de L1 e de L2 é diferente. Então, para se tomar decisões sobre o letramento, se precisa ter claro qual é a vitalidade daquela língua. Há grupos indígenas que já são falantes somente do português, outros têm a língua indígena como L1 e outros têm a língua indígena como L2 e alguns, como o povo Baniwa, tem a L1, línguas indígenas e línguas estrangeiras. Então vejam só, essas informações são fundamentais para que se pense as metodologias do ensino e também para que se decida que política linguística é mais adequada para aquele grupo indígena. Então, é o ponto 2 que eu quero discutir. Então, a política linguística pode ser de implantação, como eu chamei no caso dos potiguaras, já que fazia mais de 200 anos que não tinham mais falantes do tupi, antigo tupinambá. Então, eles decidiram por essa política linguística e a partir daí implementaram um currículo e todo um trabalho de letramento nas escolas, que infelizmente 20 anos depois o avanço é mínimo, devido à dificuldade, já que não há mais falantes, interação, para que aquela língua realmente saia da sala de aula e possa ser usada na sociedade. Então, a política linguística se define a partir dessa decisão, a revitalização, a implantação, um planejamento. Esse planejamento, quais as metas se chegar 5, 10, 15 anos. E aí, depois desse planejamento, entra justamente se pensar o currículo. Então tem que ser um currículo voltado justamente para o letramento. Então nós precisamos superar a visão de uma língua só estruturalista para se tratar da gramática, da descrição. Nós temos que pensar um currículo mais discursivo, que discuta aquela língua para que ela possa ser usada justamente nas práticas de leitura e escrita da sociedade, seja a língua indígena, seja a língua portuguesa. E um desafio é justamente pesquisas sobre o português étnico, o português indígena, que eu venho tratando atualmente. É uma variação de português que é desses povos que tem em contato, L1, L2, e aí traz nesse português marcas da sua L1. Então isso precisa estar em sala de aula, ser refletido para se levar para essa língua padrão, a comparação entre essa variação de português. Então essa é uma reflexão e também um desafio é construir, formar, no caso, escritores indígenas, como fala De Angelo, línguas indígenas precisam de escritores. Então, para aquela língua realmente ser usada para além da sala de aula, precisa ter literatura indígena, inclusive ficcional. Então, aquela língua indígena precisa ser usada no WhatsApp, nas redes sociais, por exemplo, ela precisa ser trabalhada por meio dos gêneros. Então, a teoria dos gêneros, ela deve vir fazer parte desse letramento. Então, esses são os desafios. Então, não é só na sala de aula, começa bem antes. Se conhecer a realidade linguística para se tomar decisões quanto que metodologia utilizar para ensino de L1, L2. O grupo precisa definir uma política linguística, construir um planejamento e dentro desse planejamento envolve o currículo de linguagens, um currículo que seja mais discursivo, mais interacionista, para formar escritores indígenas, que trate o português étnico, que realmente vá formar
aquele falante para que ele faça uso tanto da língua portuguesa quanto da língua indígena nos diversos contextos da sociedade. Então, no meu ponto de vista, são esses os desafios. Espero ter contribuído.